Fala pessoal ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje nós vamos falar sobre duas animações que não são tão mainstream. Hoje nós vamos falar sobre Kubo e as Cordas Mágicas e nós vamos falar sobre A Tartaruga Vermelha, que ainda não estreou aqui no Brasil. Vamos começar com Kubo e as Cordas Mágicas. O novo filme da Laika Animation, que você já conhece por Paranorman, Coraline e o Mundo Secreto, os Box Trolls, são animações interessantes que chamaram a atenção. E esse Kubo e as Cordas Mágicas também me atraiu muito por conta do estilo do filme. É um filme meio adulto até. Eu esperava que fosse uma animação meio pra criança e tal. E logo na primeira cena, você já é surpreendido com uma cena em que a mãe do Kubo vai mergulhar no mar e aí ela enfia a cara numa pedra e ela começa a sangrar. E é uma animação pesada até. Até próprio nos temas, nas relações familiares que existem, é uma trama que envolve relações familiares complexas, como por exemplo, um avô que quer matar o filho e o neto, as irmãs que vão caçar a irmã. E é engraçado que apesar dessa aparência meio adulta, o filme ele consegue funcionar muito bem como uma diversão, um entretenimento quase escapista. O humor do filme funciona bem, em algumas horas ele soa um pouquinho fora de hora, mas o humor do filme geralmente funciona muito bem, especialmente por causa do Besouro, que é um dos personagens que aparece no meio do filme. Aliás, os personagens que aparecem no meio do filme, eles são até bem criativos, como por exemplo, um macaco que simboliza o passado do personagem, era meio que um símbolo particular pro personagem, e a trama envolve várias questões interessantes, como por exemplo, vida após a morte, sem jamais tocar no assunto da religião ou da teologia. E o roteiro em si, ele é muito eficiente em trazer reviravoltas que você realmente não espera e são reviravoltas que funcionam dentro do contexto do filme. Não são reviravoltas que soam jogadas, não. São reviravoltas que você realmente não consegue antever, mas que funcionam sempre, elas sempre impactam. Tecnicamente a animação é fantástica, o stop motion funciona muito bem, ele nem parece stop motion em algumas horas, o design de produção é incrível, todas as montanhas e as casas de madeira que compõem a vila visitada pelo protagonista, as cores, a fotografia, ela cria um contraste muito interessante entre as cores quentes do dia, aquele amarelo, aquele laranja, e o azul da noite. Funciona muito bem esse contraste entre as duas cores. As próprias habilidades especiais do Kubo são retratadas às vezes com um tom meio dourado, que é muito bonito nesse contraste com as outras duas cores, cria uma harmonia interessante. E visualmente o filme também chama atenção por conta de algumas arquiteturas feitas de papel, como por exemplo um barco que é feito de origamis, e também as vilões do filme, as capangas do vilão principal do filme, que são as irmãs de outra personagem, uma das heroínas, elas funcionam quase como se fossem os Nazgûl do Senhor dos Anéis, perseguindo o herói à noite, com aquela aparência sombria, assustadora. E apesar dessas relações familiares complexas, esses temas mais pesados, considerando que a gente está falando de uma animação teoricamente direcionada para o público infanto-juvenil, o filme ele também funciona muito bem como uma diversão. Ele passa rápido, o ritmo é tranquilo, a montagem é bem fluida. É um filme nota 4,5 de 5. Okay. E agora nós vamos falar sobre uma animação coproduzida entre Bélgica, França e Japão, entre eles a participação do Estúdio Ghibli. Hoje nós vamos falar sobre A Tartaruga Vermelha, La Tortue Rouge. A primeira coisa que chama atenção em A Tartaruga Vermelha é a forma como o roteiro e a direção conseguem economizar nas explicações em torno daquele contexto, da trama em que o filme é situado. Por exemplo, o protagonista, ele nem tem nome, a gente não sabe nada sobre o passado dele, ele é simplesmente um cara infeliz e deserto numa ilha hostil. E a partir daí, a solidão do personagem começa a encontrar ecos em outras coisas, ou itens, ou personagens que aparecem na ilha, como é o caso da Tartaruga Vermelha, que surge como uma espécie de simbolismo que vem a nutrir a ausência, a falta que esse personagem sente de uma família nesse ambiente solitário e deserto. E é interessante porque essa solidão sentida pelo personagem, ela encontra ecos em outros animais e itens que aparecem na ilha em que ele está situado. E a presença da Tartaruga Vermelha em si, ela acaba suprindo a falta que esse personagem sente de uma família, da antiga vida que ele teoricamente levava, talvez, pode ser, dependendo da interpretação. Sem spoiler, claro, mas é interessante você perceber que cada componente dessa visão, dessa imaginação que o personagem tem, desse desejo que o personagem sente que é simbolizado através da Tartaruga Vermelha, é interessante você perceber que tudo faz sentido de acordo com o que esse personagem já viveu na ilha. Como por exemplo, em certo momento a gente vê um caranguejo tirando uma tartaruga da água. Mais tarde no filme, sem spoiler novamente, a gente vê outra figura fazendo uma coisa relativamente parecida. Ou seja, essa imaginação do personagem, ela é coerente com o que ele experimentou na ilha até então. Visualmente o filme é impecável, a paleta de cores ela cria um contraste muito bacana entre o verde das florestas, o azul do mar,
e as cores cinzas da noite e as cores vermelhas, laranjas e amarelas da praia, da areia, sob o pôr do sol. É interessante, essa harmonia funciona muito bem. E tem alguns momentos em que o filme fica cinza, que também são interessantes, retratam essa melancolia sentida pelo personagem. Agora, o filme não é perfeito. A montagem do filme, em especial, ela poderia ter sido um pouquinho mais econômica, um pouco mais enxuta. Eu acho que o filme, ele se estende demais, por mais que ele tenha 1h20, você sente que ele poderia ser um pouquinho mais curto do que ele é realmente, poderia talvez ser um média-metragem, talvez. Então, o ritmo do filme, a fluidez da narrativa, acaba sendo um pouquinho prejudicada. Sim, o filme quer que o espectador se sinta mais próximo da pele do personagem. Só que essa decisão de mostrar cada coisa sentida pelo personagem de maneira mais documental acaba prejudicando mais o ritmo do filme do que favorecendo. Mas ainda assim, A Tartaruga Vermelha é um filme belíssimo que merece ser assistido por todo mundo. Com isso, eu dou nota 4 de 5 para A Tartaruga Vermelha. É uma animação belíssima que merece ser assistida por todo mundo. É uma animação interessante, fora do tradicional. E com isso, nós recomendamos aqui essas duas animações para vocês. Kubo e as Cordas Mágicas, da Laika Animation, e A Tartaruga Vermelha, que coproduzida pelo Estúdio Ghibli. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Bora Fazer um Curta. Por favor, inscreva-se, curta o vídeo, comente, compartilhe, assista a Kubo e a Tartaruga Vermelha, acesse os meus parceiros Cabana Leitor, site e canal, e acesse o canal do Neutron, acesse o hqhd.blogspot.com.br, que terão críticas desses filmes e de outros lá. Com isso eu me despeço, um grande abraço e valeu! Isso é uma coisa que atrapalha. Tem vídeo que não tem cena pós-crédito, eu tenho que catar qualquer merda. Pois é, eu percebo isso às vezes, que a cena pós-créditos. A do Capitão Fantástico não teve. Eu nem me lembro que eu botei. Também não foi uma coisa, qualquer coisa. Acho que foi o Xingando Luiz, alguma coisa assim. Cara... Já viu, cara? Qual foi? Quando o vídeo não tem a cena inicial, preto e branco, é porque provavelmente não teve. Não tem nada demais. É.